Olá, gente! Estamos aqui iniciando a gravação de uma mini palestra, dessa vez de um assunto meio diferente. Até porque, nesse momento final de 2020, né, que não foi um ano comum, nós precisamos ampliar um pouquinho o conceito do que diz respeito à vida e saúde, né? Muito mais importante do que apenas normas nesse momento, talvez seja a gente ajudar as pessoas na sua reconstrução, na sua maneira de se refazer. Então nós escolhemos um tema, vamos abordá-lo de maneira superficial, mas que nós acreditamos que possa ser útil para as pessoas, né? Então, tudo isso, né, se refazer, pode parecer uma coisa muito fácil, e eu tenho até uns amigos que são muito fortes, né, eles sempre acham que as pessoas não têm problemas, né, mas não é tão fácil assim. Nós vivemos um tempo de muitos medos, muitas incertezas, né, e é óbvio que esse terremoto em nossos íntimos, né, tirou e tira do lugar muitas coisas. Então, o que nós pensamos e o que nós sentimos precisa sim ser avaliado e revigorado. Claro que sabemos, né, que não são apenas pensamentos positivos e mudanças de atitude que vão fazer a diferença. Nós vivemos um momento de muito desemprego, muita gente endividada, com muitos problemas. Então, nesse momento surge uma tendência muito grande de abatimento. Então, nós precisamos entender uma coisa que vai ficar bem claro aqui, né? Que é nesse ponto que entra a necessidade da forma de pensar e agir ser refeita. Então, a forma de pensar e agir não muda os nossos problemas, não vão pagar um centavo de nossas dívidas, mas com certeza irão ajudar muito para que possamos ficar melhores e mais fortes e fazer frente a cada um desses problemas. Por isso, nós vamos falar um pouquinho sobre a tal da resiliência, né? E a gente começa aqui no tema, né? O que é resiliência? Então, dentro do mundo corporativo, dentro da sociedade, muitas são as palavras que surgem ao longo da vida e boa parte delas raramente toma sentido dentro de cada um de nós, porque ficam atreladas a modismos ou mesmo associadas a certas finalidades. Mas nem por isso as palavras deixam de ter sentido importante. E se compreendidas, se assimiladas, se trazidas para dentro da gente, com certeza podem ser muito úteis em momentos de transformação. A resiliência, ela vem primeiro num conceito de física, né? Que é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. É o que a gente faz com elástico, conhecido elástico, entre outros materiais. Claro que esse conceito ele nos dá a ideia da necessidade de voltar à forma original, de se refazer, de se recompor, mas há o conceito da psicologia, né? Que afirma que a resiliência é a capacidade do indivíduo de lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse, algum tipo de evento traumático, entre outros. Não preciso dizer que nós estamos vivemos um ano traumático de mudanças, de perdas. Então, com certeza, a resiliência ela pode nos ser muito útil nesse momento. Então, se a gente associar, né, a psicologia com a física, e é muito gostoso fazer isso, estamos falando da capacidade de cada um de nós de retornar ao estado anterior aos problemas que passamos. Claro que a gente sabe que isso não é nada fácil, mas também sabemos o quanto é necessário, porque nós vamos ter que sobreviver. Eu imagino a quantidade de perdas, eu mesmo perdi amigos, perdi muitos recursos, mas nós vamos ter que fazer alguma coisa para a vida continuar. Então, nós sabemos também que nem todos dentro de si têm habilidade e comportamentos para levar em consideração a resiliência. Mas o legal disso é que isso pode ser aprendido ou ampliado, ou seja, com certeza todos nós temos um pouquinho disso dentro de nós, basta trabalhar para ter uma condição um pouco melhor. Ser resiliente significa que apesar da dor das circunstâncias adversas, uma pessoa é capaz de seguir com a sua vida sem perder o controle e começar de novo quando tudo deu errado. A história da humanidade, gente, e mesmo a sociedade onde vivemos está repleta de casos de pessoas comuns que, diante de grandes adversidades, demonstraram capacidade de recuperação admirável. Nesse final de semana mesmo, na televisão, eu vi lá um rapaz, acho que se não me engano, de Fortaleza, que perdeu um pé num acidente e estava lá sendo eleito mister, né? Trabalhou muito em fisioterapia, ele dá aula em academia, né? Muitas delas simplesmente transformaram a experiência negativa em aprendizagem
e oportunidades de mudança e crescimento pessoal. Então aquela história, né? Não importa o que a vida fez com você, importa o que você faz com o que a vida fez com você, se te derem um limão, faça uma limonada, enfim, essas coisas que a gente ouve, que são superficiais de certa forma, mas que tem que tomar sentido na vida da gente. Como ser resiliente, né? Então, por toda parte tem livros na internet, em outras tantas fontes, com caminhos e informações para a resiliência. Então, basta pesquisar. Um pouquinho de critério, porque tem pessoas que tornam isso assim um grande negócio, uma autoajuda meio barata, mas tem muita gente boa, a maioria das coisas são muito boas. Nós trouxemos para cá algumas dicas, né, que nós achamos importantes, mas com a certeza de que elas não encerram o assunto que nós estamos tratando. Então, o primeiro passo é ter carinho e cuidado por si mesmo. Isso é uma coisa, né, a tal da autocompaixão, tanta coisa que a gente ouve, mas que a gente vai descuidando ao longo do tempo. Então, dizem por aí que as pessoas boas são as que mais sofrem, e na minha forma de ver isso tem um grande sentido. No entanto, nós precisamos aqui rever um pouco do que de fato é ser bom. Então, o primeiro, para a gente ter força, para a gente poder enfrentar as coisas, a gente tem que estar bem dividido, bem trabalhado por dentro, bem sustentado por dentro, né? Então, de forma muito simples, podemos dizer que não há sentido em ser bom para os outros, sem ser bom para si mesmo. Gente, se tudo que eu falar aqui, isso aqui servir, né, se isso aqui, especialmente para um amigo meu, que mora ali na região de Jundiaí, né, conhecer e definir, mesmo que aos poucos e com calma, esses limites é um ótimo passo para aumentar nossa capacidade de resistir, pois diminui os excessivos desgastes que temos, parte deles bem desnecessários. Não se trata de se tornar frio ou algo assim, mas de definir ou redefinir a necessidade de dar conta de tudo e para todos. Passa também pela diminuição do grau de exigência com tudo o que se faz, graduando na forma mais adequada e mesmo humana para com si mesmo. Então veja quantas coisas nós estamos falando aqui em relação ao nosso comportamento, aquilo que a gente faz com a gente. A gente reclama muito que as pessoas nos sacaneiam, nos desgastam, nos afrontam, mas há um espaço tão grande de crescimento para diminuir isso dentro da gente, que a gente poderia ter mais sucesso, mais tranquilidade pensando nisso. E isso está também na minha vida para 2021 como objetivo. Então aqui entram duas coisas que podem ajudar, né, muito na compreensão desse passo. Um vem da oração da serenidade, uma oração usada em todos os grupos de autoajuda do mundo. Tudo bem que eles suprimem um pedaço, nós vamos mostrar aqui o original. E mesmo que você não tenha crenças religiosas, entenda como norma de vida. E outra numa linda canção do Gilberto Gil. Vamos dar uma olhada aqui um pedacinho dos dois textos. Então essa oração, que tem a sua origem contestada, né? Deus, conceda-me serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para saber discernir entre as duas coisas, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando este mundo cheio de pecados como ele é, assim como fez Jesus, e não como gostaria que ele fosse, confiando que o Senhor fará tudo dar certo, sem eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na outra. É muito inteligente isso. Como eu disse, aqueles que não têm partes religiosas ficam até ali só vivendo um dia de cada vez, né? Mas é interessante que a gente aprender a aceitar aquilo que a gente não pode mudar, especialmente nós que trabalhamos na área de segurança do trabalho. Precisamos ter o cuidado de ter essa humildade e não deixar de lado aquilo que pode ser mudado, né? O grande estresse que isso causa, a grande perda que isso causa para a gente, às vezes, de saúde, e ter coragem para mudar aquilo que for possível. Isso também se expressa, especialmente nos grupos de ajuda, para tudo que nós podemos fazer dentro de nós. Há coisas em nós que a gente tenta, não consegue. Mas se nós mudarmos aquelas que forem possíveis, nossa, nós vamos fazer uma grande evolução. E já a música do Gilberto Gil, que chama-se Cada Tempo em Seu Lugar, você pode achar no YouTube, ela é muito bonita. Ele fala: preciso refrear um pouco o meu desejo de ajudar. Não vou mudar um mundo louco dando socos para o ar. Não posso me esquecer que a pressa é a inimiga da perfeição. E depois ele fala embaixo: preciso me livrar do ofício de ter que ser sempre bom. Bondade pode ser um vício e levar a lugar nenhum. Então nós precisamos dosar exatamente o quanto nós tratamos essa coisa de ser bom, né?
O quanto esse ser bom, às vezes, para o outro é muito ruim para a gente. O quanto o que há nisso de exagero precisa ser controlado para que a gente possa ter uma resiliência maior. Aprender também a lidar com os erros, isso não quer dizer simplesmente aceitá-los. Quer dizer olhar e interpretar a falha como algo não negativo e com tanto peso a ponto de você gastar com ele mais tempo do que necessário. Não é o problema de reconhecer o erro, o problema é ficar no erro, remoendo e achando que remoer alguma coisa corrige alguma coisa. Para o resiliente, a visão da falha é possibilidade de aprendizado. Sua visão leva a isso. Entender que depois do cair vem o levantar nos faz melhores, mais inteligentes e mais resilientes. Então trata de mudar uma forma de interpretação, né? Deixar de ser aquela hiena do desenho lá, ó vida, ó dia, ó mês, e fazer o que eu vou fazer diante disso. Isso torna as coisas melhores, faz com que as coisas fluam. Ficar remoendo o problema, ficar remoendo o erro, não tem valor nenhum se não for para haver uma melhoria em relação a ele. Aprender a ter tempo para as coisas que você gosta e que lhe nutrem. A palavra nutrir é muito, o verbo nutrir é muito interessante, a gente pensa sempre em nutrição como comida para o corpo, mas também a nutrição da alma, daquilo que a gente é, para fortalecer é muito importante. Sejam essas coisas individuais ou coletivas, rápidas, duradouras, mas não abra mão disso. A gente nos momentos bons se fortalece para os momentos não tão bons, para os momentos que às vezes são mais pesados, nem são ruins, mas são pesados. Então não abra mão de uma reflexão. Se você é uma pessoa mais espiritualizada, gosta mais de refletir, se você é uma pessoa que precisa de campo, faça alguma coisa que te refaz, né? A gente saindo dos confrontos, dos problemas, a gente encontra muitas soluções. Aprender a ser mais flexível, tanto por dentro como por fora, né? Isso quer dizer que a gente pode caminhar de maneiras diferentes, né? Pode caminhar em muitos lugares dentro da gente, mudar formas de pensar, mudar formas de fazer. Aprender para mudar abre diante de nós uma quantidade bem grande de possibilidades. Ignorar essa possibilidade pode ser um grande problema. E aqui, mais uma vez, nós vamos buscar uma música, né, com um pouco de sabedoria sobre isso. Então vamos voltar alguns anos para entender lá o Lulu Santos. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, no indo e fim do infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, não adianta nem mentir, né? Para si mesmo agora, há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre como uma onda no mar. O Lulu Santos me lembra o Armando Campos, que adorava essa música, até cantou isso no evento lá em João Pessoa. E aqui quer dizer muita coisa, não adianta eu resistir. Não é que eu vá abandonar a minha forma de ser, mas se você perdeu uma pessoa muito querida, o que vai resolver isso é você encontrar formas de amar, formas de querer outras pessoas. Se você perdeu coisas, o que vai adiantar é você se adequar e ir para frente. O passo número 2 é mudar os horizontes e os ângulos de visão. Nós poderíamos listar aqui uma série de citações sobre esse assunto, mas vamos buscar a coisa na sua forma mais simples, né? E isso pode começar a ser feito pela simples ideia de tirarmos os olhos dos problemas e educá-los na direção das soluções. Parece pouco, mas não se pode calcular o quanto isso muda vidas. Como as pessoas ficam olhando para o problema, como as pessoas ficam olhando para o buraco no chão em vez de procurar os caminhos do lado, né? Como as pessoas olham para o muro sem se afastar um pouco para trás e olhar para o horizonte, nem que seja para dar uma respirada. Claro que devemos também lembrar da necessidade de olhar além ou para outra direção. Muitas e muitas situações nos mostram pessoas que mudaram de vida quando optaram por outro caminho, outra direção. Então, se você necessariamente quer fazer uma coisa, talvez não seja o que a vida lhe indica ou que aquilo lhe permite. Não tenha vaidade com isso, né? Busque outros caminhos que você com certeza vai ter uma vida melhor. Em termos de estratégia, eu vou lembrar aqui o trecho de uma palestra que eu assisti, né? Onde foi algo dito assim: durante anos, todos os dias, eu orava pedindo a Deus que tirasse os problemas do meu caminho. Um dia mudei e orei pedindo a Deus que me fizesse mais forte para enfrentar os problemas. E dali em diante tudo começou a mudar. Mais uma vez eu digo, né, que independentemente da questão de fé, é uma sugestão muito apropriada para transformações. Não é eliminar o que está na frente, às vezes, mas é ter força para poder passar o que tem para frente.
E força muitas vezes quer dizer um novo conhecimento, uma nova forma de sentir, um novo começo de vida. Então não adianta ficar no mesmo lugar esperando transformações, que a montanha saia. Talvez seja preciso achar um caminho ao lado da montanha e pedir então que as pernas sejam mais fortes para que a gente possa passar e ter mais orientação. Passo número 3, comandar meus pensamentos. É muito importante a gente entender alguma coisa, né? A gente durante muitos anos, eu acho que isso é um grande problema, surgiram muitas soluções de fácil a fácil, como mudar seus pensamentos. Não tem fórmula fácil para isso, né? Na verdade, a evolução humana, que deveria ser a base de tudo que a gente faz, ela nos obriga a passar por pensamentos, por novas formas de pensar, por coisas diferentes. Então não é algo impossível de ser feito, mas está muito longe de ser algo que se possa fazer com soluções mágicas. Pensar de uma forma nova, pensar de uma forma mais completa é uma coisa que também se aprende como qualquer outra coisa. A grande dificuldade, o agravante, é que para pensar diferente eu preciso fazer modificações em nós mesmos. Então, o que acontece? Eu aprendo matemática com facilidade, porque não impacta em mim. Eu aprendo português, agora aprender sobre a gente, sobre a nossa forma de pensar e transformar, mexe com coisas que não são muito fáceis. E esse apego nos atrapalha muito. Mas nós precisamos aprender a pensar diferente, né? E o primeiro passo para isso, com certeza, é definir que há necessidade de mudar, que sua forma de viver traz imensos problemas e dificuldades. Um ótimo começo é trabalhar com pensamentos negativos, acabar com eles. Então, quando eles começarem a surgir, racionalize, né? Eu tenho ansiedade, eu sei o quanto isso é complicado, né? Você sempre vê o problema maior do que ele é, ou às vezes vê do tamanho que ele tem, mas não muda muito as coisas, muda você racionalizar aquilo, entender de fato o que é. O momento de agora, esse ano, pede muita compreensão, muita gente envergonhada com as suas dívidas, mas olha para o mundo, está todo mundo com problema, você não é o único. Então, torna racional uma coisa que pode ser racional. Isso vai ser muito útil nesse momento de crise, com certeza, né? No começo vai ser difícil, porque a gente gosta do sofrimento, a gente gosta da mazela, a gente gosta do problema, mas pouco a pouco a gente vai separando as coisas, e logo você vai ver que você consegue trabalhar o seu pensamento, né? Ajuda muito mudar o padrão das coisas que você ouve, lê, assiste, ou seja, como você alimenta a sua alma e seu interior. Então, momentos de transformação exigem que você coloque um pouquinho de freio na passionalidade, né? Naquelas músicas muito pesadas. Quem sabe ouvir uma música instrumental, quem sabe ouvir o clássico é ideal, qualquer coisa que te traga mais confiança e uma nova ordem de pensamentos, né? As coisas que você lê, as coisas que você vê na televisão, tudo aquilo que você procura mais vai significar muito em você. O quarto passo, melhore o seu entorno. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Claro que boas companhias fazem diferença em nossas vidas, nos tornam melhores e mais fortes. Não há como negar isso, né? Há uma série de ditados sobre isso, né? Quem anda com porco cheira chiqueiro, diga-me com quem andas direito tu és. Isso tem uma verdade fundamental, né? Lógico que a gente não vai procurar a companhia pelo sucesso financeiro, pelo sucesso material das pessoas. Tem pessoas que têm sucesso material e são, sinceramente, infernais, né? Mas para aquelas pessoas que têm o que nos dizer de bom, aquelas pessoas que nos aconselham bem, aquelas pessoas que procuram ter conversas nutritivas, que fogem de conflitos. Há pessoas que adoram barraco, que adoram. Essas pessoas realmente a gente tem que tratar com certo carinho, mas ter em nossas vidas é uma coisa muito complicada, né? Então, ter boa companhia faz diferença em nossas vidas, nos torna melhores e mais fortes, não há como negar isso. Então, reforce os seus laços com pessoas otimistas, pessoas listas, pessoas que sejam solidárias, e afaste de ambientes e pessoas negativas. Utilize bem o seu tempo. O tempo é um grande capital, e às vezes eu vejo pessoas inteligentes desperdiçando seu tempo. Há um momento de lazer, mas que seja uma coisa sadia, que não seja uma coisa que consuma recursos que podem fazer falta para sua família ou coisa parecida. E o quinto passo, realize. Esse realizar, né? Realizar é sempre mais do que apenas fazer. As pessoas saem fazendo coisas de maneira desordenada e, às vezes, por sorte dá certo.
Mas a necessidade de estar baseado primeiro em transformações pessoais. Algumas delas, nós falamos sobre elas agora há pouco aqui, né? As pessoas acham que elas vão vencer, né? Eu acho que é o Einstein que diz que é loucura você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Não sei se é ele, não tenho certeza, mas é uma citação muito interessante. Então, se você não muda as pessoas que você tem em torno, se não, você não muda a sua autocompaixão, certamente você vai ter o mesmo problema no caminho, né? A vida, às vezes, faz as mesmas perguntas, nós damos as mesmas respostas e não passamos para frente. Então, é muito importante pensar que se eu fiz a minha lição de casa, né, para poder realmente estar fazendo. Carece também de algum planejamento e a consciência de que poderá não dar certo. Na primeira, na segunda, mas que vai dar certo. Todos nós trabalhamos com PDCA, né, que a gente vai girando o ciclo e a gente não consegue pôr isso na nossa vida até a gente achar a maneira correta. Raramente a gente acha a maneira correta e mais adequada na primeira vez. Só que às vezes entra a vaidade, entra o orgulho, a gente quer o resultado, quer provar. Não, o que importa é o resultado, não importa quanto tempo vai ter. Estabelecer pequenas metas que possam ser alcançadas, trabalhar passo a passo, né? Lá o objetivo na frente, mas as pequenas coisas. E as pequenas coisas às vezes começam a gente conseguindo acordar todo dia no mesmo horário, a gente conseguindo coordenar os nossos pensamentos, a gente fazendo todas essas coisas simples e outras tantas mais, para que a gente consiga. Primeiro a gente fica de pé, depois a gente anda, depois a gente corre. Essa é uma ordem lógica. E ter prazer em cumprir essas metas. A gente não pode ter desprazer em ter progresso e evolução. Se aquilo nos causa desprazer, nós estamos no caminho errado, estamos fazendo a coisa errada. E para concluir, gente, não tente caminhar por fora sem caminhar por dentro de você. As transformações internas, elas são essenciais para as modificações externas, para que as coisas aconteçam de forma diferente e de maneira sustentável, e que aquilo continue existindo. Eu desejo a vocês, todos que estiveram aqui no nosso canal esse ano, um feliz 2021. Muito obrigado pela atenção que nos deram. E eu espero que a gente possa, lado a lado, no próximo ano, construir não o novo normal que tanto se fala, que é um novo normal atribuído apenas a mercado de trabalho, mas um novo normal que pense no ser humano, a partir das lições que nós temos desse 2020, que a gente viu tanta coisa desigual, tanta coisa ruim, tanta coisa que, se teve uma coisa de bom, foi nos fazer pensar e entender que de fato o caminho não está certo. Então, em que 2021, além da recuperação de tudo que nós queremos, a gente saia disso